Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Este episódio foi gentilmente partilhado pela Sandra Barbosa. A Sandra é professora de português e tem um programa na Torres Novas FM, intitulado Páginas Soltas, onde conversa com autores e dá a conhecer os seus livros. Este episódio é a entrevista que a Sandra nos fez no seu programa. Foi uma conversa muito abrangente, onde tocámos vários tópicos sobre o divórcio e a parentalidade não conjugal, os mitos e preconceitos da separação, o luto e a alienação, tantos temas que estão no nosso livro e que saltaram para estas páginas soltas. Fica, vais gostar. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes da nossa Torres Novas FM. Sejam bem-vindos ao nosso Páginas Soltas, o seu programa que habitualmente passa por aqui ao fim de semana para lhe trazer excelentes sugestões de leitura. Hoje colaboramos com a editora Crisântemo e trago-vos Divórcio Consciente para aliar o direito à parentalidade. E as nossas convidadas em estúdio são Mafalda Correia e Marcela Almeida. Olá, muito boa tarde às duas. Olá, boa tarde. Bem-vindas. Obrigada. Gosto muito de vos ter aqui, ainda bem que vieram até aos estúdios da Torres Novas FM para conversarmos um bocadinho sobre este vosso projeto, que é muito interessante. Eu vou pedir a cada uma que se apresente. Quem é Mafalda Correia? Mafalda Correia, essa pergunta é sempre difícil de responder, eu fico sempre inquieta, embora já sei que ela vem com frequência, dentro de mim há sempre assim uma dúvida e uma angústia de quem sou eu, não é? A pergunta parece assim meio... do ponto de vista profissional ou do ponto de vista pessoal, juntando uma coisa e outra? Sim, perfeito, se for assim perfeito. Ótimo, então, eu sou mãe de 4 rapazes, também sou madrasta de um rapaz e de uma rapariga. Boadrasta, não? Sou boadrasta, Boadrasta. sou madrasta, enfim. A palavra madrasta é pesada. Pois. Também é preciso desconstruir e ir à raiz da palavra. Exato, e as experiências positivas também Sim, com claro. ela, talvez mais do que alterar, mas sim, pode ser boadrasta, madrasta, também tem esse papel, também tenho uma família recomposta. E pronto, do ponto de vista pessoal, sou muitas coisas. Olha, sou estudiosa, gosto de ler, gosto de aprender, gosto de pessoas. Do ponto de vista profissional, felizmente também tem uma coisa a ver com a outra. Trabalho com pessoas, a minha formação de base é em desenvolvimento infantil, depois fiz uma pós-graduação em neuropsicologia, e também sou facilitadora de parentalidade consciente e sou coautora aqui do projeto e do livro Divórcio Consciente. Muito interessante. E a Marcela? Eu sou Marcela, sou Almeida, sou advogada deste projeto do Divórcio Consciente. Também sou mãe de 3, 2 rapazes e uma menina. E sou uma apaixonada por pessoas e, como tal, a área do direito que mais me apaixona é o direito das pessoas. São as áreas que, no fundo, têm uma ligação mais direta às pessoas. E acho que assim, de uma forma resumida, É por aí. é por aí. Vamos ter a oportunidade de os conhecer melhor. E esta amizade, porque atrás do livro há uma amizade, dá para perceber isso, não dá? Sim, aliás, começámos primeiro na parte pessoal e da relação entre nós as duas, antes da parte profissional. Portanto, a parte profissional é que chegou a nós mais tarde. Sim, olha, acho que se nós explicarmos tudo, vamos dar um spoiler grande no livro. Mas achas que avançamos? Não. Deixamos reservado para lerem o livro. Sim. Mas nota-se que, para além do vosso trabalho, nota-se que são áreas diferentes, mas que se complementam muito uma à outra. E nota-se claramente que atrás de um trabalho profissional há claramente uma amizade. Isso deu para perceber através da leitura do vosso livro. E sobre o projeto, que eu acho que é interessantíssimo e fica já desde aqui a dica para os nossos ouvintes conhecerem, eu gostaria que nos falassem um pouco do projeto GP3S. O GP3S, primeiro, GP3S é assim uma palavra, uma sigla que quer dizer Gestão de Parentalidade para Pais Separados.
E esse foi exatamente o início do nosso projeto. Foi o nosso ponto de partida, exatamente. Foi aí que nós, nas nossas conversas, fomos aliando, de facto, a parentalidade consciente ao direito. Foi por aí que nós começámos, com a intenção de ajudar pais e mães separados a viverem a sua parentalidade não conjugal de uma forma mais saudável, mais construtiva e mais possibilitadora para eles próprios e para os seus filhos. Exatamente. Sim, nós partimos, o projeto parte inicialmente da parentalidade e só depois é que avançamos para o divórcio, mas inicialmente nós partimos, nasce das nossas conversas, essas conversas muito apaixonadas por parentalidade, ambas mães muito apaixonadas, e percebemos que alguns dos conflitos que me chegavam a mim, como advogada à Mafalda na área do desenvolvimento infantil, que a parentalidade estaria ali comprometida de alguma forma, não é? Exato, e que era preciso trabalhar a parentalidade. Mas depois, na nossa experiência, na prática, percebemos que tínhamos que ir um pouco mais atrás, que muitas das vezes algumas questões vêm apresentadas como divergências na parentalidade, mas que elas estão um bocadinho mais para trás e que vêm da relação, e embora sob a aparência de divergências na parentalidade. E chegámos então ao divórcio consciente. E como é que decidiram escrever este livro? Quando e porquê decidiram que faz falta no mercado um livro destes? O Divórcio Consciente para aliar o direito à parentalidade. Não começou bem por aí. Mais uma vez, é curioso como quando a história acontece, muitas vezes é a posteriori que, olhando para trás, percebemos o caminho feito. Menos do que sabemos que estamos a fazer caminho. Então, nasceu primeiramente da nossa intenção de organizar também conteúdos que nós fomos desenvolvendo as duas, e aqui com alguma tendência e necessidade de ir sistematizando a informação, e portanto fomos registrando no papel, escrevendo, fomos fazendo. Entretanto, conforme também o projeto foi crescendo, começámos a fazer formação e também precisávamos de ter esse suporte da informação registado para poder partilhar com os nossos formandos, e nessa altura, ainda antes de iniciar a formação, enviámos tudo o que já tínhamos para a Micaela Oven, para a Mia. E ela, quando recebeu o nosso PDF, mandou-nos o feedback a dizer: "Ouçam lá, isto é um livro." Que giro. Já foi nossa convidada. É muito simpática também. Muito. E foi por aí, mas houve também um cuidado, uma necessidade que nós tivemos, que quando nós começámos a desenvolver os nossos conteúdos e desenvolvemos o modelo, que são conteúdos totalmente originais, totalmente criados por nós, apercebemos-nos na divulgação, nas nossas páginas, nas redes sociais, que às tantas estavam a circular conteúdos nossos, e isto sem qualquer proteção, não é? Cá está a voz do direito a entrar. E percebemos que a única forma, e eu fui estudar, fomos ver como é que nós conseguimos proteger a nossa obra. Sim. E a única forma que naquele momento nós encontramos seria, de facto, para além dessa necessidade e da proposta da Micaela, da Mia, foi, se calhar temos que proteger isto através de uma obra, não temos outra forma de proteger os nossos conteúdos. Exatamente. E nas redes sociais, às vezes, essas coisas escapam-nos, não é? Sim, e inicialmente começámos a perceber que havia já muita informação a circular, muito copy-paste dos nossos conteúdos. E temos que dar os créditos a quem eles são devidos, naturalmente. Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Os nossos ouvintes que estão a acompanhar-nos neste momento talvez tenham uma dúvida. Este Divórcio Consciente é um livro para casais em processo de divórcio, ou é um livro que pode ajudar os casais a não chegar ao processo de divórcio? É assim, o ideal seria a segunda, não era? Não sei, Sandra, sabe? Eu acho que provavelmente um dos preconceitos e das dificuldades em aceitar o divórcio está em achar-se que é uma má decisão e uma má opção para a família. Sim, e às vezes pode ser uma boa opção, e conseguir também conviver com essa boa opção com alguma tranquilidade e com alguma serenidade, mesmo sabendo que ela pode e é dolorosa e é uma vicissitude na vida das famílias, mas muitas vezes é uma boa opção. Não é um fim, não é? Não é um fim, ou é um fim de algumas coisas, é o reinício de outras, e talvez essa perspectiva seja a que vai também muitas vezes afunilando a possibilidade dessa resposta vir mais atempadamente e com menos custos,
porque às vezes já vem muito tarde, já com muitos custos para as famílias, para as relações, já muito deterioradas, porque se andou a adiar uma decisão que se calhar era a melhor decisão já há algum tempo. Outras vezes é o contrário, às vezes também podemos estar-nos a precipitar por uma decisão achando que o divórcio é a solução e muitas vezes também não é. Então, portanto, para quem é o livro, é para profissionais e para famílias, mas respondendo à sua pergunta, Sandra, em relação aos casais, serve para, no pré-divórcio, as pessoas perceberem de facto, lendo em conjunto, ou cada um lendo por partes, se é mesmo este o caminho. Quem quer fazer um divórcio consciente e se propõe de facto a fazer um processo consciente, muitas vezes chega à conclusão que se calhar terminar a relação pode não ser a solução. Sim. Porque as competências e o mindset necessário para fazer um divórcio consciente muitas vezes resolve as dificuldades que as pessoas estão a enfrentar enquanto casal. E portanto nesse pré-divórcio pode, e já nos tem acontecido, já várias pessoas chegaram a nós com a decisão tomada e acabaram por ficar juntos e não avançar para o divórcio, porque no processo de fazer este caminho perceberam que foram crescendo de tal maneira e as dificuldades foram sendo postas em cima da mesa e tomando consciência delas e conseguiram ultrapassar. Também pode ser para pessoas que já estão divorciadas ou que estão em pleno processo. Sim. E também pode ser para pessoas que já estão divorciadas há bastante tempo. Nós sabemos que nunca é tarde para ter um divórcio consciente. Claro. E, portanto, mesmo quem já está divorciado há algum tempo. E se me permites, o livro tem chegado também a pessoas que nem casadas são e o feedback é que também é sobre elas, porque há filhos de pais separados que de alguma forma fazem aqui, e que eu recebi o feedback de alguns filhos de pais separados, que eles próprios dizem que foi muito impactante para eles e muito importante a leitura do livro e que perceberam alguns processos que passaram e que foi importante. E eu acho que o que nós sentimos é que o divórcio consciente, muito mais do que sobre divórcio, é sobre relações. Sobre pessoas, não é? Essencialmente sobre isso, como elas se relacionam. Exato. Por isso, sim, é para casados e para não casados e para divorciados, é para pessoas. E também para profissionais que trabalham com família. Exatamente, porque às vezes quando um casal ou quando as pessoas passam por um processo destes, ou recorrem ao apoio psicológico para tratar da parte emocional, recorrem ao advogado para tratar da logística, e vocês conseguem fazer esta comunhão entre as duas, que eu achei muito interessante, porque no fundo é um duplo apoio concentrado numa fórmula só. De alguma forma vocês conseguem chegar às pessoas com muito mais informação do ponto de vista emocional e do ponto de vista da legislação. Eu vou só aqui apresentar a sinopse do livro aos nossos ouvintes, que diz: porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Este é um livro para pais e mães que desejam sinceramente ultrapassar a separação e viver a sua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade. E para qualquer profissional que queira contribuir para que o divórcio, em vez de traumático, possa ser uma oportunidade para cumprir o potencial daquelas famílias. O divórcio e a separação podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Com mais de 20 anos de experiência no trabalho com famílias, crianças e adolescentes, as autoras apresentam agora o seu modelo para um divórcio consciente, trazendo a teoria para a prática, ilustram os conteúdos técnico-científicos com casos reais, experiências e reflexões pessoais. Tomar consciência do processo de separação é o que nos permite sair da reatividade e dos padrões impostos pela nossa biologia e cultura e tornarmos-nos o protagonista da nossa história. Prende-nos logo a sinopse, ficamos logo agarrados a este livro. Uma coisa que eu também vos queria perguntar, em todo este processo, nota-se que o facto de vocês darem voz a pessoas que já passaram por esta experiência, eu diria que se calhar, agora vou usar um bocadinho da sorte, mas mais do que um livro, é um manual. É alguém que pode, as pessoas que podem passar ou não por esta situação podem chegar aqui a este livro e consultá-lo, podem andar para trás, podem andar para a frente, podem pesquisar, olha, vou aqui ao índice e vou aqui ler esta parte. Mas também, lá está, tem uma série de tópicos numa linguagem muito acessível e aqui assim,
Se calhar quando nós falamos em direito, as pessoas ficam, uma advogada a escrever um livro, aquele vocabulário que ninguém percebe metade. Nada disso. A Marcela teve o cuidado de simplificar todo, mesmo quando falamos de legislação, a Mafalda a seguir vem e dá a sua explicação de uma forma que todas as pessoas que pegam neste livro consigam entender, e isso é fundamental. Portanto, eu quando digo manual, no sentido das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não estão informadas. Ouvem dizer, a vizinha fez assim, a prima fez assim, mas não estão devidamente informadas sobre os passos a dar. E uma pessoa que esteja de facto a iniciar ou em processo de divórcio, pegando neste vosso livro, consegue abrir uma série de portas e de janelas para seguir em frente. Foi essa a vossa preocupação também? Sim, queríamos que este livro chegasse às pessoas, fosse um livro para as pessoas, fosse um livro de fácil compreensão, que fosse acessível. Sim, tivemos essa preocupação. Agora, não queremos que seja entendido como um guião, como um livro com receitas, até porque o divórcio consciente é exatamente o contrário de tudo isso, não é? Quem está à espera de uma receita aqui... não há fórmulas mágicas, não é? Até porque nós temos, como pessoas, temos padrões muito semelhantes, mas somos mesmo todos muito diferentes, e por isso também no divórcio, não é? Não existe uma solução aplicada e que vá ser a solução. Claro, uma fórmula mágica, não há. Não. Sim. Não. E também essa liberdade, essa oportunidade das pessoas conseguirem ser protagonistas do seu caminho e da sua história, passa também por aí, por conseguirem ir tomando decisões que servem a sua família e que podem não ser propriamente standard ou habituais ou mais convencionais, e termos essa possibilidade e esse espaço, não é? Claro. Mas é um guia no sentido de traz de facto muita informação. Um dos pilares do divórcio consciente são as decisões informadas. Eu ia agora perguntar precisamente isso. Os 4 pilares que vocês falam no vosso livro, podem assim de uma forma sucinta apresentá-los? Sim, olha, um deles é exatamente este que acabámos de falar, as decisões informadas. E nas decisões informadas cabe também saber, do ponto de vista do direito e do ponto de vista legal, como é que estes processos se fazem e quais são as várias tópicos que temos de estar atentos e que nos estão aqui para proteger, não é? A lei é uma coisa que também temos falado, a lei está aqui para nos servir e não é para não nós servirmos a lei. Sim, e nesse sentido é muito importante quem está a passar por estes processos saber como é que está protegido, como é que é servido pela lei. As pessoas muitas vezes, se calhar a Marcela tem mais essa percepção, muitas vezes as pessoas em processo de divórcio só se lembram dos seus direitos, esquecem-se um bocadinho dos seus deveres para com o outro. Sim, eu acho que as pessoas em processo de divórcio fazem uma das duas coisas. Ou preocupam-se mesmo muito com o seu lado emocional e aí procuram um apoio nas questões emocionais, ou preocupam-se muito com este lado legal das decisões informadas. Como é que isto vai funcionar na prática? E o que a nossa proposta e aquilo que para nós, de facto, as pessoas podem conseguir ultrapassar esta fase que é o divórcio, é que só é possível se nós juntarmos estes dois lados. É preciso, de facto, o nosso lado emocional estar apoiado e estar tranquilo, mas por outro lado também tomarmos decisões de forma esclarecida. Mas e o outro precisam de andar de mãos dadas. São pressupostos estes pilares que nós propomos, os pilares do divórcio consciente, a aceitação, a intencionalidade, a compaixão pelo próprio processo e a tomada de decisões informadas, são pilares cumulativos naquele sentido que eles têm que se verificar os 4 para que eu possa falar em divórcio consciente. Porque se eu procurar um advogado, mas não tratar todo o resto, e isto acontece muito, não é? As pessoas efetivamente ficam preocupadas com os seus direitos ou como é que podem operacionalizar do ponto de vista legal o divórcio, mas não preocupar com todo o meu lado interno, não é? Sim. Aquilo que se está a passar internamente, se eu me preocupar só com as questões práticas externas, eu não vou conseguir verificar um divórcio consciente. Esta fase não se vai operacionalizar de uma forma consciente. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, de uma situação em que uma pessoa esteja com muita raiva, furiosa com o outro e que de alguma forma tente esconder essa raiva, vingando, vamos usar aqui o vingando-se entre aspas, acusando o outro, tentando de alguma forma que na parte legal ela vá conseguir uma compensação daquela raiva. Vamos imaginar uma situação de traição, por exemplo, que infelizmente também está muitas vezes associada ao divórcio,
mas que a pessoa, porque está magoada, está zangada e não tem como pacificar isto dentro dela, tenta de alguma forma que a lei lhe traga ali aquele consolo que não tem em termos emocionais. Sim, esse é um bom exemplo, é um bom exemplo. Por isso, nós fazemos aqui a proposta do nosso modelo, e a pessoa tomar consciência disso, porque às vezes é perfeitamente saudável, mais do que normal, é saudável E que é a pessoa, natural e que a pessoa natural que a tenha esse pessoa possa estar ressentida, possa estar magoada, porque há circunstâncias que efetivamente Claro. é para as pessoas estarem magoadas e ressentidas. Agora, é importante tomar consciência disso. E não ficar agarrada a E isso. no modelo, a própria pessoa fazer, olhando para o nosso modelo, não é? Para os quadrantes, ela própria se identificar onde é que eu estou. Sim. E neste modelo, no modelo, na sua autoobservação, a pessoa, ela reconhecendo onde se encontra, que se encontra ressentida, e aí sim, a partir desse momento, vamos então trabalhar o divórcio. Vamos então voltar à palavra consciência, não é? Exatamente. Quando a pessoa toma consciência do sítio onde está, daquilo que sente, e está tudo certo. E está tudo certo. Não faz mal estar magoada, estar ferida. Temos que viver essa emoção, mas depois é preciso seguir em frente. Não podemos tomar decisões, não Com é? base nisso. A partir desse lugar. Exatamente. Isso é muito interessante, Mafalda. Sim, é exatamente esse lugar de tomada de consciência do que estou a sentir, do que estou a pensar, de como me estou a comportar, que podemos alterar o comportamento, não é? Mesmo Sim. sem, muitas vezes, alterar as emoções, porque só ganhar a consciência de onde estamos a partir pode-se fazer essa alteração e essa mudança de linha, não é? De funcionamento. Sim. Claro que é natural estar-se zangado, ou estar-se profundamente triste, ou estar-se profundamente magoado, ou profundamente assustado. É uma coisa que também, se fala pouco. Muitas vezes há muito medo associado. E que é natural em fases de grande mudança. Também. Vergonha também. Não é? Vergonha. Isso. A vergonha é algo que as pessoas escondem acima de tudo, sim, não é? Sim, a vergonha e o medo esconde-se muito. A zanga esconde-se menos, sobretudo quem está muito formatado para a zanga. Quem não está, esconde. Por exemplo, as pessoas estão mais formatadas, a nossa experiência também nos mostra isso. Quem está mais familiarizado com a linguagem da tristeza vai facilmente para a tristeza, tem dificuldade em ir para a zanga. Sim. Quem está mais familiarizado com a linguagem da zanga vai mais facilmente para a zanga e evita a tristeza, não é? Sim. Sabendo que a zanga e a tristeza são dois lados da mesma moeda. É verdade. E portanto, e é isto, e é podermos crescer com isto, é este o potencial, quando se fala em cumprir o potencial da família, é todos nós, enquanto elementos de uma família, nos conhecermos melhor, cada um a si e entre nós, uns com os outros. E estes processos trazem esse potencial. Exatamente. Eu acho que nós não podemos falar de divórcio consciente sem falarmos de uma parte importantíssima nos divórcios, que são os filhos, não é? Quer a Mafalda, quer a Marcela são as duas mães, e eu como professora vejo muito isto. Vejo muito aquelas crianças que às vezes nós ouvimos diretores de turma dizendo: atenção, este menino, os pais estão divorciados e ele tem uma mãe muito permissiva e tem um pai muito autoritário, ou então este menino está a viver uma situação familiar difícil, os pais se separaram, não tem contacto nenhum com o pai. Enfim, estas histórias são, infelizmente, muito, muito, muito frequentes. E às vezes eu olho para os meus alunos e vejo ali um ser humano profundamente triste, porque nós nunca nos podemos esquecer que eles são sempre 50% mãe, 50% pai. E às vezes ter que tomar uma decisão de ficar ao lado da mãe ou ficar ao lado do pai, ou sentir o abandono por parte de um deles, tudo isto é muito difícil de gerir. E eu acredito que isto seja uma situação muito frequente, que chega até vós. Como é que é viver isto? Está-nos a levar aqui para um sítio também muito importante para nós e muito querido para nós, que é a experiência dos filhos em relações pouco saudáveis dos pais. E que, na verdade, muitas vezes acontece em situações de divórcio, mas também é verdade que muitas vezes acontece em situações de casamento. Exatamente. Só que é mais fácil identificarmos as alterações de comportamento, ou do humor, ou da aprendizagem de crianças que os pais estão separados atribuindo ao divórcio, faz menos isso atribuído ao casamento, não é? Mafalda, deixa-me só aqui fazer um parênteses de uma coisa que me incomoda muito ouvir, que é: este menino vem de uma família disfuncional. E eu pergunto logo a ver onde é que a pessoa quer achar.
disfuncional porque os pais são divorciados. E eu fico toda arrepiada, e fico muito zangada quando ouço isto, porque eu conheço imensas crianças que os pais estão casados e que são profundamente infelizes e maltratadas. Portanto, o disfuncional não tem nada a ver com o divórcio. As pessoas podem estar casadas e ser disfuncionais e infelizes, e as pessoas podem estar divorciadas e a criança estar perfeitamente resolvida e feliz com a nova vida que os pais têm, certo? Certo. E isso é tão importante, Sandra, porque Pois isso é. também é um grande preconceito, não é? Que a questão é, ok, a família é funcional ou não é funcional? A família está estruturada ou não está estruturada? A família é segura ou a família não é segura? Independentemente do estado civil dos pais. E isso tem sido Uma batalha. uma batalha difícil de fazer entender. É verdade. E que ajuda e tem ajudado muito a promover divórcios pouco conscientes. Porque quando uma família começa a ponderar a hipótese de será que o divórcio é uma solução para nós? Vêm todas essas sombras, não é? Vêm todos esses preconceitos, esses mitos mesmo, de que o divórcio é sempre prejudicial, o divórcio nunca é uma boa saída, o divórcio vai sempre deixar os filhos marcados. E isso não... Só depende dos pais, se assim for, só depende dos pais, não é? Mas também depende de todos nós, repare, Sandra, quando a família. escola Não, quando a e a escola comunidade, diz, a sim, comunidade, a não é? comunidade também é muito importante. Estes mitos que estão enraizados, não é? Todos Vocês também falam contribuímos, nisso no não é? livro, nos mitos, sim. E todos nós contribuímos. É verdade que os pais podem dar, e são assim Os primeiros, os nessa- primeiros sim. a poder dar o seu contributo para que o divórcio tenha um impacto negativo nos filhos, mas nós, sociedade, também damos o nosso contributo. Quando a Sandra, e muito bem, deu este exemplo, que nas escolas, não é, fazem, é disfuncional porque vêm de pais separados. Isto é um contributo enorme, Sim. não é? Isto Um rótulo muito é um julgamento, não é? É errado, porque na generalidade, e isso posso afirmá-lo, na generalidade os divórcios são bem conseguidos. O que fica e o que falamos são dos mal conseguidos, daqueles que efetivamente não saudáveis. Porque nós, advogados, tratamos do quê? Tratamos daqueles que as pessoas não conseguiram sozinhas ultrapassar. Exatamente. Foi preciso de ajuda. E Mediador, ficaram, cá não é? fora. Porque há uns que vêm, chegam, tratam do que têm que tratar e vão à sua vida e pronto. Fica tudo bem. Mas o que fica, e o que fica nos tribunais, e o que fica nos consultórios dos psicólogos, dos médicos, O que vai para a televisão, o que vai para a televisão, as aquilo manchetes que os- de jornais. o que os professores identificam nas escolas são, efetivamente, dos divórcios que não são bem conseguidos, não é? Sim. Porque aqueles que não são conversa, Claro. Sim, claro. não é? Claro. Sim, muitas vezes as pessoas nem sabem que os pais são divorciados, Muito, podem nem exatamente. conseguir identificar isso. Exatamente. Uma criança que está saudável, não é? Que a família não causa ali uma patologia no desenvolvimento da criança, não é? Que as relações familiares não estão a ter uma consequência no seu desenvolvimento, ninguém o reconhece, não é? Ninguém reconhece que aquela família é divorciada, porque está a seguir um curso saudável. Sim. Sim. Mas voltando à questão como é que os pais podem contribuir, eu acho que Sim. um dos grandes contributos é a forma como eles próprios experienciam e vivem o seu divórcio e o seu processo de separação. Porque as crianças, em princípio, vão modelar muito daquilo que veem os pais. Estão a passar, sobretudo se forem mais pequenos, quanto mais Claro. pequenos forem, tanto mais isto é verdade, porque as figuras dos pais ainda são a grande referência do Claro seu que sim, desenvolvimento claro que social e das suas interações, e portanto a forma como os pais vão encarar o processo vai ajudar também e vai dar uma referência às crianças como é que elas também vão ver esse processo dos pais. Claro que se virem os pais a lidar com as suas emoções, a lidar com a tristeza de forma saudável, a lidar com a zanga de forma organizada, a conseguirem expressar esperança e uma oportunidade naquele processo, a conseguirem fazer a criança olhar para o lado possibilitador do que estão a viver. Claro que a criança vai ter um entendimento completamente diferente Claro, do divórcio de claro. quando vê pais a retaliar, pais numa E ela é uma zanga bola de permanente. ping-pong ali, de um lado para o outro, que é Exatamente, terrível, quando não é pouco vista no meio. Sim. E o que é mais perturbador, Sandra, é que nunca ninguém diz: olha, filho, tu agora vais ser uma bola de ping-pong, ok? Não é isto que é de falado. O que geralmente as pessoas, cada um dos pais diz e defende é que está a proteger o filho. Mas dizem isso dos dois lados. não é? Dizem isso dos dois lados e tendo muitas vezes comportamentos que são muito pouco. Pois, eu acho que proteção. infelizmente as pessoas preferem ter razão
do que criar um filho saudável nesse sentido, ou seja, de alguma forma precisam que o filho esteja do seu lado para lhe dar força, a todo aquele processo e toda a mágoa que estão a sentir. Ora, a partir é preciso separar a relação do casal da relação de parentalidade, ou seja, Totalmente. o filho é filho, não é marido nem mulher. Portanto, aí não tem que haver uma linha muito clara daquilo que é separar aquela criança da relação que ele tem com os progenitores. Se o pai ou a mãe tenta que de alguma forma essa criança fique do seu lado, esquece que a médio e longo prazo isso vai deixar traumas terríveis, porque a criança sente que de alguma forma tem que fazer uma escolha, depois relativamente à outra pessoa fica sempre com aquele sentimento de culpa. E as nossas crianças, adolescentes, não precisam de todo de viver isto. Sim, isso é absolutamente verdade, mas também temos que nos lembrar que são processos muito inconscientes. Dificilmente um pai ou uma mãe conscientemente pensam, bem, vamos lá ver como é que eu vou lixar o meu filho, como é que eu vou perturbar para o resto da vida, porque eu quero do meu lado e ele vai ser o meu companheiro e vai estar... As pessoas não pensam nisto assim. Claro. São processos inconscientes, daí a importância de ganhar a consciência, porque a maior parte das pessoas, quando ganha a consciência diz, eu não quero prejudicar o meu filho, claro, então como é que eu posso fazer diferente, não é? Claro. Por muito difícil que seja, quando as pessoas ganham essa consciência e são acompanhadas para conseguir fazer a mudança, porque isto também depende um pouco também de quão enraizado está em nós esse comportamento, podem fazer diferente, mas aí é preciso fazer o ganho da consciência, e a maior parte das pessoas faz isso de forma inconsciente. A maior parte dos pais quer efetivamente proteger os filhos, se puder, não é? Claro. Há exceções, infelizmente, não é? Infelizmente, sim. Mas as pessoas saudáveis, atenção, as pessoas saudáveis fazem-no de forma inconsciente. As pessoas não saudáveis, do ponto de vista da sua saúde mental, fazem-no de uma forma, por vezes, que nos choca, mas há quem o faça conscientemente. Obviamente estamos a falar de uma franja pequena e pessoas que não estão dentro do espectro saudável, não é? Marcela, mas também pode acontecer o facto de uma pessoa cometer um erro e através do divórcio cortar com os filhos, inclusivamente, mas também está sempre a tempo de se arrepender e dar um passo atrás, não tem que ser uma decisão. Ou seja, muitas vezes quando dizem, porque ele não tem contacto com o pai, ou não tem contacto com a mãe, ok, mas não tem que ser assim para o resto da vida, lá está, voltamos à consciência, palavra-chave desta entrevista. A pessoa pode sempre voltar atrás e fazer melhor. Eu acho que estamos sempre a tempo de fazer melhor. Obviamente que há, e isso é preciso também ter essa consciência. Há algumas decisões que têm um impacto grande no desenvolvimento dos nossos filhos, em determinado curso da vida. Mas estamos sempre a tempo. Tentar mudar isso. Não é? De fazer melhor, de tentar mudar. E nós temos histórias absolutamente fantásticas de processos de parentalidade muito contenciosa, muito, onde durante anos se andou a tribunal a discutir de tudo, e que foi possível reverter esse processo. Obviamente que aquilo que se viveu, viveu-se, não é? E deixa memórias nos nossos filhos, não é? Em nós e nos nossos filhos. Mas estamos sempre a tempo. Estamos sempre a tempo de mudar. É isso que vocês chamam de alienação parental? Sandra. Alienação parental e a alienação da criança também são dois capítulos que vocês exploram aqui muito bem e que nós temos mesmo que refletir sobre isto. Sim. Nós, a proposta que fazemos, nós quando pusemos alienação parental foi para nos aproximarmos e partir do sítio que é a discussão convencional e comum sobre o tema, mas nós não utilizamos o termo alienação parental, até porque dos estudos e da revisão bibliográfica e depois da nossa experiência, acreditamos que a alienação da criança é um conceito muito mais amplo e muito mais integrador daquilo que é a experiência dos filhos que cortam com um dos progenitores. A alienação parental está focado nos pais, enquanto a alienação da criança está focada na criança. E, portanto, para nós, se nós pudéssemos decidir e se pudéssemos contribuir para esta discussão, proporíamos deixar cair o termo alienação parental e focarmos na alienação da criança, porque é, de facto, o indivíduo, o sujeito que neste sistema está a dar a resposta patológica e está a cortar emocionalmente com um dos progenitores. Claro que sim. Outra coisa que nós já falámos há pouco e que eu gostaria de aprofundar é a questão,
porque um divórcio nunca é só uma ruptura entre duas pessoas, não é? É a ruptura de uma família, de alguma forma. É o casal, são os pais, são os avós, são os tios, são os primos, os cunhados, enfim, vem a família toda. E não tem que necessariamente ser uma ruptura. As coisas mudam, obviamente, mudam, até porque as pessoas depois poderão vir a constituir novas famílias, mas não tem que haver essa ruptura com o resto da família. Ou não? As famílias são todas diferentes e os motivos que levam ao divórcio também são todos diferentes. Não tem que necessariamente ser assim, mas também não podemos idealizar, porque existe famílias, não é? Onde a ruptura pode ser saudável. E às vezes é preciso partir daqui, porque eu acho que quando se fala em divórcio, hoje eu sinto que as pessoas, quando se fala de divórcio, querem muito idealizar o divórcio e que tem que ser tudo, tem que ser amigos, que nós chegamos ao fim da nossa relação, mas não quer dizer que a gente se deixe de dar e que as nossas famílias se deixem de dar. E isso pode ser assim, e pode funcionar muito bem, e pode ser muito saudável em determinadas famílias. Mas porém, há famílias que, se efetivamente nós queremos atingir o propósito daquilo que foi a decisão da ruptura conjugal, se queremos efetivamente salvaguardar os nossos filhos, também é preciso ter isto claro, que às vezes é preciso mesmo acontecer uma ruptura, obviamente sabendo e não esquecendo que a criança tem um pai e uma mãe, tem uma família materna e uma paterna, mas que os pais, se calhar, para se salvaguardarem a si e aos seus filhos, não existe condições para estarem assim tão próximos. E principalmente também quando decidem refazer a sua vida, de ter novas relações, de repente... Esse é depois mais um dado. Exato. Estava mais um livro. Sim, e esperemos vir a fazer um Já mais centrado nessas questões. No fundo, a Marcela estava a falar aqui de um quadro em que às vezes é preciso termos uma parentalidade mais paralela. Não é? Às vezes, claro que o ideal seria uma coparentalidade próxima, bem articulada, bem falada, não é? Mas nem sempre é possível e às vezes há questões estruturais na comunicação daquelas duas pessoas que levou mesmo ao final do casamento e lá está, e muitas vezes ainda bem que assim foi, porque pode ser a medida mais protetora para pais e para filhos e nessa mesma medida, repara, era muito incoerente a seguir estarmos a tentar todos ser amigos, todos estarmos a conviver com coisas que não somos capazes, até porque isso pode dar uma falsa imagem à criança de que um dia, quando são crianças e quando são mais pequenas, que um dia é possível os pais voltarem a estar juntos, se calhar, não se a proximidade for assim muito grande. Às vezes nós estamos a querer... Sim, depende. Há crianças para quem os pais estão próximos e para eles é claríssimo que os pais nunca vão estar juntos. E às vezes nós até somos muito claros e a criança continua a fantasiar sobre coisas que têm a ver com os seus desejos. Outras vezes há crianças que estão todas contentes, finalmente separaram-se, já não aguentava mais isto e só espero que eles nunca se aproximem. Uma das nossas convidadas, a Rossana, dizia de forma muito interessante que enquanto filha, e depois quando chegou ali à maioridade, disse mesmo aos pais, a partir de hoje eu nunca mais quero estar com vocês os dois juntos. E os pais juntavam-se para fazer natais, juntavam-se para os aniversários e aquilo para ela causava-lhe tanta angústia, tanta ansiedade, que ela quando sentiu maturidade e capacidade, disse mesmo aos pais, eu quero estar com os dois, em conjunto não estarei. Mas há muitos filhos que dizem isso aos pais, que acham que os pais se deveriam separar, cada um seguir o seu caminho. Há muitos filhos. E nós temos testemunhos no podcast não só da Rossana, temos também a Sofia, também a Sofia, temos a Teixeira, como é que se chama? A Susana Teixeira. A Susana Teixeira, que também é autora de vários livros, que diz que os pais se divorciaram tarde demais. Não é? Sim. Exato. Portanto, nem toda a gente idealiza e se idealiza é sempre porque os pais... Eu acho que sobretudo, idealiza-se quando a informação não está a ser clara e os nossos comportamentos não estão a ser claros, não é? E quando os pais estão ambivalentes em relação à relação que têm, vão passar essa ambivalência aos filhos. Agora, se os pais estiverem muito claros que a proximidade deles tem a ver com a relação que têm, isso em princípio não acontece com as crianças. E se acontecer, naturalmente os pais estão lá para os ajudar. Claro, esse o seu papel. Não é? As crianças fantasiam, também acham que vão ser astronautas e também acham que faz parte de ser-se criança, não é? Agora, como é que nós nos ajustamos e como é que nós ajudamos os nossos filhos? Aí sim está a grande questão. É outra questão.
Ora bem, passar pelo divórcio é necessariamente passar por um processo de luto. Não morre ninguém, as pessoas continuam na sua vida, mas de alguma forma as pessoas têm que fazer um luto do fim daquela relação, daquela vida que tiveram, dos sonhos que tiveram, os que concretizaram, outros não. E esta palavra luto é pesadíssima, mas é muito importante que se faça um luto de um casamento, não é? Vou deixar esta para ti, Mafalda, que eu sei que a Mafalda temos aqui uma posição também clara sobre Sim, o luto. sobre isso. A Sandra vai pensar assim, que grandes chatas, não me respondem nem com sim, nem com não, a nada, nenhuma pergunta que eu faço, é sempre um ni. Porque não é um tema preto e branco, quer dizer, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de emoções, dentro da lei. Claro que há um caminho muito mais direcionado a seguir, mas quando falamos de pessoas e de afetos, de emoções, o mundo é uma possibilidade, não é? Sim, e também por sermos pessoas gostamos muito das coisas assim bem definidas. Nós, seres humanos, gostamos muito das coisas assim aos sopas, não é? Sim. E depois a realidade apresenta-se com um formato completamente diferente e surpreende-nos conforme vamos crescendo com, olha, chama-se afinal vida, chama-se vida. Chama-se vida, chama-se maturidade, chama-se crescer, chama-se aceitar, e vamos percebendo que as coisas não são assim no preto e no branco, e que o crescer tem mesmo a ver com conseguir integrar esses opostos. Se o divórcio é sempre um luto, não. O divórcio muitas vezes é um luto, porque muitas vezes o divórcio está associado à perda, e são processos profundos de perda. Quando há um processo profundo de perda, a pessoa vai ter que passar por um luto. Naturalmente, se quiser sair do outro lado reforçada, reconstruída, crescida, amadurecida, Sim. vai ter que passar por esse processo. Se não houver um processo de perda, é natural que não passe pelo luto. Então é mais aqui mais uma vez é um Sim. mito, não é? Que é quando há um divórcio ou uma separação, há sempre perda, há sempre a sensação de perda. Pode não haver. Sandra, há pessoas que morre-lhes uma pessoa e não entram em processo de luto. E a outra pessoa morreu. Sim. Não é? Portanto, o processo de luto está associado à perda. E pode ser a perda material, que a pessoa morre, e isso Sim, nós claro. estamos habituados, pode ser a perda afetiva, que perdemos uma pessoa que amamos, e também pode ser a perda afetiva do sonho, da família, pode ser Sim. a perda afetiva de outras pessoas, lá está, já falámos dos tios, das sogras, dos Sim, sogros, sim, não é? sim, Que sim. também vamos perder isso, ou podemos ter, há pessoas que passam por processo de luto, não porque perderam o companheiro ou companheira na separação, mas porque perderam uma sogra que para elas podia Sim. ser como uma mãe, Um ideal. ou o ideal de família que tínhamos imaginado e sonhado, Sim, não é? sim, sim. Ou o papel, às vezes é connosco próprios. Eu perdi o meu papel de esposa de alguém. Quem é que eu sou Quem agora é que eu depois sou, disto? não é? Não é? É? Eu agora pertenço, já nos às vezes dizem, eu não quero pertencer ao clube dos divorciados, não é? Sim. E portanto, quando estamos a... Portanto, divórcio, percebe, é preciso sempre um luto, pode não haver luto. Temos que perceber, a pessoa está a passar por uma sensação de perda, um processo de perda ou não. Se tiver, muito provavelmente vai precisar de fazer um processo de luto. Se não tiver, não vai precisar. E acontece, Sandra, e é impressionante como nós somos tão ricos e tão diversos, às vezes o processo de luto vem muito mais à frente quando damos de caras com uma perda que até ali não tínhamos sentido. Serve de gatilho. Serve de gatilho. E serve de gatilho uma perda que só até... só ali é que fez sentido, que a sentimos. Não, fez sentido e a sentimos. Ou quando o outro resolve refazer a sua vida e de repente nós olhamos para aquela pessoa e pensamos, aquela pessoa desapareceu de facto da minha vida. É como se só naquele momento houvesse essa consciência. Às vezes pode ser isso, outras vezes é, olha, aquele papel que só eu aquele que lugar tinha. só eu é que tinha, afinal agora é ocupado por outra pessoa e como é que eu me relaciono com isso? Sim. Ou a fantasia que eu fazia de reatarmos, afinal agora é que vai mesmo ter que acabar. Sim. Ou a fantasia de que eu imaginava que eu ia ser uma pessoa que ia aceitar muito bem a outra e afinal descubro que isto está a ser tramado e eu só me apetece ir-lhe à cara e afinal eu sou uma pessoa diabólica, não sabia que eu era assim e afinal estou em contato com emoções que eu não conhecia. Portanto, é mais um mito, a questão do luto, e que mais uma vez nos vai afunilando para uma experiência que parece que tem que ser de uma determinada forma. E não é preciso. E não tem que ser. Muitas vezes, Para ainda algumas assim, pessoas há um luto, há um para luto. outras não. E às vezes há um luto Está profundo. tudo Há certo. pessoas que têm... Sim. há pessoas que Está tudo certo. Passam momentos difíceis. Eu ficava aqui o resto da tarde a conversar convosco, até porque o vosso livro dá pano para mangas, é muito, muito interessante. Fica aqui novamente a sugestão para os nossos ouvintes: Divórcio Consciente para aliar o direito à parentalidade. Mafalda Correia e Marcela Almeida. Procure este livro, ofereça-o no Natal se achar que conhece alguém que esteja a passar por um processo destes.
É um livro muito bom, vai ver que essa pessoa vai gostar de certeza. Antes de irmos embora, eu também queria só pedir-vos o seguinte: eu acho que os nossos ouvintes devem pensar assim, mas Mafalda e Marcela são as duas pessoas que eu preciso neste momento na minha vida. Como é que as pessoas podem chegar até vocês? Então, podemos encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e temos o nosso site. Temos o site, que também tem lá muita informação. No podcast também nos podem conhecer melhor a nós e aos temas que gostamos de abordar e como os... No YouTube, não é? No YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, portanto, nas plataformas habituais de podcast. GP3S. Divórcio Consciente. Divórcio Consciente. Acho que sim, basta escreverem no Google Divórcio Consciente que chegam lá, de certeza. E vale a pena, vale a pena. Eu adorei conhecer-vos, foi muito bom este bocadinho aqui, conversar convosco, foram muito esclarecedoras. E os nossos ouvintes não podem ver, mas as nossas convidadas estão assim, as duas com um sorriso de orelha a orelha. E eu acho que esta leveza que vocês também levaram até ao vosso livro, esta consciência, e fizeram um excelente trabalho. Estão as duas de parabéns. Muito sucesso para este livro e para o vosso trabalho. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Sandra, por o convite. Gostei muito. Obrigada. E é assim que nos despedimos dos nossos ouvintes também. Já sabe, Divórcio Consciente para aliar o direito à parentalidade. Procure este livro, está à venda em todas as livrarias. Podem encomendar online também nos sites habituais, mas não perca este livro se o tema lhe interessa.